Eu me chamo Leonardo Lima, faço parte da Universidade Federal de Alagoas, sou graduando no curso de Ciências Sociais do ICS e hoje eu vou apresentar 9 pontos do texto do Gaetano Mosca, que fala sobre a classe dirigente e seus aspectos no geral. A classe dirigente é composta sempre por uma minoria seleta de pessoas, um grupo mais à margem, e a classe dirigida é composta por uma maioria, onde essas pessoas, em determinadas questões, compõem essa classe que vai dirigir essa minoria. Na classe dirigente, existe sempre um chefe de Estado, que é o líder que está ali à frente do poder político, do poder econômico do país ou da sociedade que ele está inserido. E pode ser composto somente por uma pessoa, que é o tester, que está ali na frente, ou pode ser composto também por um grupo, por mais de um líder, 2, 3. Essa minoria, ela é sempre organizada, por quê? Pelo fato dela ser uma minoria e dos interesses, a maioria dos interesses serem interesses em comuns. A minoria organizada, ela vai buscar sempre um ponto para se manter no poder. Qual vai ser esse ponto? Ela vai dar sempre para a classe maior, classe que tem uma maior quantidade de pessoas, meios de subsistência, políticas onde essa classe esteja numa situação confortável para que essa minoria dirigente se mantenha no poder. Classes hereditárias. Essa minoria que está organizada no poder, as classes que tem o poder político, econômico, social, elas estão lá presentes e para elas se manterem no poder, elas já vêm de um passado. Elas já vêm, se você pegar ali o processo histórico, não somente do Brasil como do mundo, existe sempre uma hereditariedade no poder. Seja ele por influência do seu nome, ou seja por influência de bens materiais que a família conseguiu, e sabe-se que poder atrai riqueza tão quanto a riqueza atrai o poder. Então, assim, a gente pode frisar nesse ponto e identificar que existe uma inércia social. Como na física, na química, tem esse fator de inércia, que é quando uma coisa está ali parada. Então, mediante a estrutura social brasileira como um todo, a gente verifica uma inércia social. O indivíduo que ele está numa situação social, em pouquíssimos casos ele consegue ascender a isso e mudar da classe social que ele está. Existe esse ponto onde ele não consegue ascensionar, então ele fica sempre naquela, vamos dizer assim, naquela grande massa. Ou se o indivíduo, por via das dúvidas, ele está nessa minoria, é muito difícil ele cair para a maioria. Então ele está sempre ali composto por políticas que vão deixar ele ali de certa forma confortável, estando ele na maioria ou na minoria. A riqueza, ela vai ser sempre mantida pelo capital da sua família, ou pelos ciclos sociais que você vive, pelos espaços que você frequenta. E a tradição moral e a herança vão estar sempre ali presentes nessa desenvoltura, certo? A gente pode apontar algumas políticas que já existiram e ainda perpetuam-se durante a trajetória do indivíduo, principalmente aqui trazendo para o Nordeste a questão do coronelismo, das capitanias hereditárias, do voto de cabresto, principalmente das capitanias hereditárias, onde a gente pode notar que o indivíduo, a gente vê que pouquíssimas pessoas comandam o jogo xadrez chamado política aqui no Nordeste. Pouquíssimas famílias que já têm um longo passado, que já pegaram e já deturparam toda a riqueza e exploraram e continuam explorando toda essa massa que fazemos parte. Todos os membros dessas elites possuem atributos reais ou aparentes que são altamente valorizados e de muita influência na sociedade em que vivem. A riqueza produz poder político, assim como um poder político vinha produzindo riqueza. Se os poderosos são via de regra ricos, então ser rico torna-se poderoso. Então, assim, quando você é rico, quando você tem um poder econômico forte, você consegue manter isso. É muito mais fácil você manter a sua riqueza do que você conquistar uma riqueza nova, como existe o caso da meritocracia, onde o indivíduo que estudou com a sombra da luz do poste, ele pegava ali e conseguiu passar na universidade, mas quantos não passaram, entendeu? Então existem esses casos isolados onde a minoria detentora do poder tenta te mostrar que é possível você ascender a sua classe social, você fazer parte desse grupo seleto de pessoas, mas quando muitas vezes elas estão vendendo um sonho que não existe.
a desigualdade intelectual ela está presente tanto na maioria quanto na minoria. Não é porque o meu pai era o Albert Einstein que eu sou o Albert Einstein Jr. Eu posso até ser, mas eu não vou ter o mesmo conhecimento que o meu pai. Então, assim, a questão do poder intelectual que o meu pai tinha, o meu bisavô tinha, eu não necessariamente vou ter esse mesmo conhecimento que eles. Mas a herança intelectual é a que menos aparece nesse ponto do poder, certo? O que os meus antepassados tiveram, não necessariamente eu vou ter e não, posteriormente meu filho vai ter esses mesmos conhecimentos. E com relação à desigualdade intelectual, isso aparece tanto na maioria quanto na minoria. E muitas vezes essa desigualdade intelectual é o que retarda um ascensionamento de classes, onde um indivíduo que nasceu pobre pode se tornar rico. Do mesmo jeito que um indivíduo que já nasceu rico, ele, em determinados fatores sociais, ele pode se manter ali ou pode não ficar o quanto ele queria, não ficar mais rico quanto queria. E, através disso, essa desigualdade intelectual ela nunca vai estar assimilada entre as duas classes. Mas, obviamente, a classe que é mais rica sempre vai ter um poder a mais de fazer um curso, de entrar se não entrar numa universidade bacana, ele pode pagar outra universidade. Isso não acontece na maioria na grande massa, no contexto geral. A classe dirigente, que é esse grupo seleto de pessoas, dos poderosos, ela pode ser destruída. Como? Através de novas políticas públicas, de ideais que vão surgindo, de descontentamentos que vão surgindo também com relação ao que está sendo feito e que a maioria não gosta. E isso se dá por meio de revoluções, de reformas, mas, como é dito, as classes são distintas e os interesses são antagônicos. Então, sempre que houver uma revolução em prol das pessoas, vai ser criada uma nova minoria, um novo grupo de pessoas, tendo esses interesses alinhados, e é como se fosse um ciclo, como se começasse, tudo levasse a um fim, tem um início e tem um fim. Então, assim, toda vez que é destruída uma coisa, é criada uma nova, mas não necessariamente essa coisa nova que é criada vai se tornar antiga, mas o princípio básico do funcionamento seria esse. Sempre que é destruída uma minoria, volta-se a ter uma nova minoria organizada, com novos interesses, novas pautas, e é isso. Fins.